Olá, continuando a nossa aula de hoje, nós vamos abrir a nossa apostila de História na página 15, onde nós vamos falar um pouquinho sobre os egípcios antigos, tá? Vamos lá. As primeiras cidades egípcias surgiram às margens do rio Nilo, sendo Tebas, Mênfis e Luxor, algumas dessas cidades. A vida dos egípcios antigos ocorria em torno desse rio. Leia a respeito de algumas características desse povo. E aí nós temos os quadrinhos falando um pouquinho sobre as características dos egípcios antigos, tá? Sobre a alimentação deles, né? Qual era a alimentação básica que eles consumiam, o vestuário, como os homens e as mulheres se vestiam, os impostos, como eram feitos impostos, como eram pagos, tá? A agricultura, como era a agricultura dos egípcios antigos, o transporte que eles utilizavam, como eram feitos, que materiais utilizados para produzir esse transporte. Vamos falar também sobre as cheias do rio Nilo, sobre a escriba, tá? Sobre o papiro. Esses são os assuntos que vão trazer. E aí, logo após, vocês vão para a página 16, tá? Que vai estar falando também um pouquinho sobre a história e os historiadores que estudavam vestígios da época em que esses povos viveram. Por exemplo, nós temos aqui 5 imagens de objetos utilizados no cotidiano por diferentes povos mesopotâmicos e egípcios antigos, tá? Então, nós temos aqui um jarro, temos uma lança, temos uma lira, temos um jogo de tabuleiro e temos um brinquedo de madeira. Nós temos essas 5 imagens, tá? De objetos que eram utilizados por esses povos. E aí, na página 17, nós temos umas perguntinhas, umas atividades a respeito disso. E virando aqui na página 18, temos aqui que é para conversar com um colega, tá? Mas como não temos colegas, estamos de quarentena, né? Temos membros das nossas famílias, então vocês vão conversar com um membro da sua família e vai fazer essas 2 perguntinhas A e B da página 18. Essas 2 aqui, tá? Além disso também, para a nossa aula de história, a prof elaborou umas perguntinhas, tá? Sobre as características do povo dos egípcios antigos. E aí vocês vão estar utilizando as informações da página 15 para estar respondendo essas perguntinhas, tá bom? E aí, muito capricho, prestem bastante atenção, tá? E até a nossa próxima aula.